Sejam todos bem-vindos a esse último vídeo de leitura do livro de Tobias. Estamos encerrando o mês da Bíblia com essa leitura simbólica do livro de Tobias. Agora vou comentar sobre os 4 últimos capítulos, do 11 ao 14, que é o retorno de Tobias à sua casa, à casa de seu pai Tobit. Então, no vídeo passado nós vimos que eles já começaram a preparar a caravana, né? Tobias, Sara, sua esposa, seus servos agora, né, que ele recebeu do sogro, né? Azarias, que é o arcanjo Rafael, né? Todos estão voltando para a casa de Tobias. E aí no caminho, o anjo diz assim para Tobias: olha, seu pai está preocupado, é hora de você acelerar o seu passo. Vamos fazer o seguinte, vamos na frente, a gente já vai lá, acolhe, abraça seu pai e tal, vamos resolver logo essa viagem. E aí Sara vem atrás com os servos. Aí Tobias, beleza, falou, valeu, adianta o passo. E é algo curioso, como é que o recém-casado Tobias, o maridão, vai deixar a esposa viajando sozinha, beleza, estava com os servos, mas vai deixar a esposa sozinha para trás e vai andar na frente. Isso daqui já é suficiente para a gente ter certeza de que o livro de Tobias está falando da palavra de Deus, que é o verbo de Deus, Jesus Cristo. O livro de Tobias está falando de Jesus. Por quê? Cristo volta para o seu Pai antes da sua igreja. Pronto, aqui eu já resolvi. Aqui eu já falei quem é Sara. Sara, a princesa, vamos lembrar aí que o significado da palavra Sara, do nome Sara, é princesa. É a princesa de Jesus Cristo, a sua igreja. É a esposa de Jesus Cristo, é a igreja, é o povo de Deus. E aí Cristo, ele adianta o passo. Ele ascende aos céus com a sua divindade, com a sua humanidade. O cachorrinho aparece aqui novamente, ele só aparece lá no começo e aqui agora, no versículo 9. O cão que os tinha acompanhado durante a viagem correu então adiante como um mensageiro. Então Tobit, o pai, e Ana, a sua mãe, já estão vendo que Tobias está chegando, e o cachorrinho corre, vai na frente. Coisa típica de cachorro mesmo, mas é só para não esquecer que o cachorro acompanhou eles a viagem inteira e está voltando com eles também. Um comportamento de cachorro, mas para dizer, opa, peraí, o escritor, o agiógrafo, está lembrando que tinha um cachorro aqui na história, certo? Então Tobias volta para a casa do seu pai com o cachorro e com Rafael, com as duas naturezas, a humana e a divina. E a sua igreja continua peregrinando, continua caminhando até chegar na casa do Pai, no paraíso. E é legal que Tobias chega, abraça o Pai, bendiz a Deus e pega o fel, deixa eu ver aqui. Pega o fel do peixe e põe nos olhos do Pai. Depois de ter esperado cerca de meia hora, começou a sair-lhe dos olhos uma belida branca, como uma membrana de um ovo. Tobias tomou-a e arrancou dos olhos de seu pai, o qual recobrou instantaneamente a vista. Tobias ele vai para a casa do seu pai, pega o fel do peixe, coloca nos olhos de Tobit e Tobit volta a enxergar com o fel do peixe. O fel, a bile. A ordenação dos sentidos, a ordenação da natureza humana. Quando Cristo ele vai para o céu e mostra como o seu corpo glorioso mantém as chagas, o que isso quer dizer? Existe uma reestruturação da natureza humana. Existe uma redenção. É redenção, mas é algo orgânico também, não é só espiritual, não é uma redenção, não é algo espiritual invisível, não, é visível, tá? É orgânico, existe uma reestruturação, existe uma reordenação da natureza humana na pessoa de Jesus Cristo. Que a natureza humana de Cristo
ele chega no céu, seu corpo chega no céu e mostra suas chagas para o Pai, e o Pai agora pode tirar suas escamas. Deus Pai pode olhar para a humanidade. Porque antes, se Deus olhasse para a humanidade, quem haveria de subsistir? Então, por isso que a providência faz com que exista a misericórdia. A misericórdia é fechar um pouco os olhos da justiça. Não olhe agora. Né? Deus não olha agora. Tá? Aí Jesus Cristo sobe para o céu. Pai, olha agora. Né? Primeiro na cruz. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tobit fica cego. Agora, Pai, olha as minhas mãos chagadas. Com o fel do peixe. Certo? E aí Deus pode olhar para a humanidade redimida. Deus pode olhar. E aí Tobit louva a Deus, né, dizendo: Bendigo-vos, Senhor, Deus de Israel, porque depois de me terdes provado, me salvastes. Eis que vejo meu filho Tobias. É muito bonito mesmo. Essas passagens, né? Os encontros, né? O encontro de Tobias com Sara pela primeira vez, o casamento aqui, o reencontro de Tobias e Tobit, né? São muito bonitos mesmo. E aí o texto continua: 7 dias depois chegou também Sara, sua mulher, né? A mulher de seu filho, né? Com todos os seus servos. 7 dias depois, demorou 7 dias. 7, a Bíblia não dá ponto sem nó. Todos os números das Sagradas Escrituras são simbólicos. Tá? Se demorou 7 dias para Sara chegar, o que é o 7? O que a gente lembra? Né? O que é 7 de tempo? Né? Que a gente se recorda. A semana tem 7 dias. Semana. Né? E o 7 é um número de perfeição quantitativa. É uma quantidade perfeita. Certo? Quer dizer o quê? Que a igreja vai peregrinar o tempo que for preciso. O tempo que for preciso. A igreja vai caminhar para o céu no tempo perfeito. Tempo perfeito. A gente olha para a igreja, a gente pode olhar para a igreja e ver, né, a crise da igreja e fica assim desesperado, meu Deus, é o fim dos tempos. Né? Então, quando é que Cristo voltará? Enfim, né, a gente fica, né, preocupado com esse tipo de coisa. Né? Aí surgem os profetas do Apocalipse, né, para falar um monte de coisas. Mas a igreja vai continuar peregrinando o tempo que for preciso. Porque Deus sabe, Cristo sabe qual é esse tempo. Cristo sabe quando é a hora, qual é o momento em que Sara deve entrar na casa de Tobit. Cristo sabe. É um tempo perfeito. Se a gente está passando por um período de crise, as outras gerações também passaram. Foram crises diferentes. Né? Houve o tempo das grandes heresias dos primeiros séculos. Né? Houve o tempo das pestes. Né? Houve o tempo pós-pestes, que foram tempos difíceis também, de maus sacerdotes. Né? E ao nosso tempo. Vai dizer que quem viveu lá em 1500, no ano 300, seja lá em que época foi, não ficou meio que desesperado achando que era o fim do mundo, que a igreja está em crise, vai acabar. Né? Passaram também por isso. Passaram também. Né? Então são crises diferentes. Claro que essa urgência escatológica, né? Se Cristo pode vir a qualquer momento, a gente precisa ter, mas com uma certa medida. Né? Não desesperar, não pirar o cabeção por causa disso. Né? Porque a igreja vai peregrinar o tempo que for preciso. É o tempo perfeito. Queira Deus que eu e você estejamos do lado certo no momento em que a igreja chegar no céu. Essa deve ser a nossa preocupação. Estar no lado certo no momento, né? Na hora extrema. Quando Sara chegar na casa de Tobit. Né? Que sejamos um desses servos de Sara. Sejamos um dos membros da igreja. Tá certo? E Sara chega, né, com os servos e com o dinheiro recebido de Gabael. Né? Com o dinheiro de Gabael. Mais um sinal de que a humanidade foi redimida. Agora sim. Agora o aplicativo debitou. Né? Entrou aqui, a fatura foi paga realmente. Porque o dinheiro já está na mão de Tobit. Certo? Então já tinha sido pago,
mas o aplicativo ainda não tinha identificado. Agora identificou, foi agora. Né? A fatura fechou, já caiu aqui, ó, posso fazer compra novamente. Nesse momento, quando Sara chega na casa de Tobit, é o momento em que Tobit recebe o dinheiro, a dívida de Gabael. E aí vem um momento belo que é a manifestação do arcanjo Rafael, no capítulo 12. Está todo mundo, né, agradecido, né, por Azarias. Tobias quer dar uma parte dos bens dele que ele recebeu do sogro para Rafael. E aí Rafael, calma, pelo amor de Deus, vamos com calma. Eu não quero seus bens, não. Eu vim ajudar. E é isso que os anjos fazem. Eles ajudam. Eles pegam aquilo que o nosso braço não alcança e entrega para a gente. Esse é o papel dos anjos. Dos nossos anjos da guarda, dos arcanjos. Certo? É para nos ajudar. E aí ele ainda fala assim, vocês me viram comer, beber, mas era um truque, certo? Era um truque, porque eu sou puro espírito, eu sou anjo, eu não tenho corpo, certo? Na verdade eu não comi nem bebi. Eu estava aqui só para ajudar, para atender as duas orações, as duas preces, para curar Tobit, né, da sua cegueira, e para curar Sara do seu demônio. A natureza divina de Cristo é ela quem opera a cura do mundo material. A cegueira do nosso lado ativo. Nós não agimos corretamente porque nós não enxergamos a verdade. Verdade conhecida, verdade obedecida, vai dizer, né, o filósofo grego, acho que é Platão que diz isso. Né? Então, por que eu não faço o que é certo? Porque eu não enxergo, eu sou cego. O lado Tobit da humanidade. Por que eu quero o errado? Por que eu consinto no errado? Porque existe uma desordem interna. Existe uma desordem interna. É Asmodeu. Então a humanidade inteira tem esses dois problemas. A cegueira para a ação e a desordem interna. Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? Eva foi seduzida pela serpente. Houve uma desordem interna em Eva. Adão peca porque ele vê que ele vai ficar sem Eva. Né? A cegueira para a realidade. Então os dois caíram. A humanidade inteira tem esses dois defeitos. O de Tobit e o de Sara. A cegueira e o Asmodeu. O pecado de Adão e o pecado de Eva. E aí Cristo inteiro, mas é a natureza divina de Cristo quem opera, né, a cura deste mal. Em todos nós. Ele pode operar. E ele vai operar na medida em que a gente está inserido no corpo místico dessa princesa, de Sara. E aí todo mundo fica maravilhado, né? Todos eles colocam o rosto por terra porque a aparência de um anjo é magnífica. É magnífica. Os olhos humanos não são capazes de olhar e não se assustar, não ficar tremendamente, né, assombrados ali de medo, de pavor, porque é algo magnífico, é algo grandiosíssimo, certo? É uma experiência muito longe, mas menos longe do que qualquer outra, para a gente entender esse movimento da visão dos anjos, é quando, sei lá, a gente é surpreendido pela presença de uma pessoa importante. Então, sei lá, eu estava, né, sentado de mau jeito, com as pernas esticadas ou escorado no sofá e de repente entra o bispo na sala. Ou entra, sei lá, uma autoridade política. Né? A gente tem que se consertar todo, meu Deus do céu. Né? A gente fica constrangido. É mais ou menos por aí. Só que com os anjos é algo muito maior mesmo. O constrangimento é muito maior. Tá? Existe de fato um medo da realidade celeste pela grandiosidade dessa realidade celeste. Tá? E aí Rafael fala, não, era só isso que eu vim fazer, valeu, não precisa me dar nada não. E ele vai embora.
E aí ele volta para o céu. E quando ele volta, quando ele sobe para o céu, né, e deixa a família lá, Tobit, ele entoa um cântico de alegria, né, uma prece a Deus, que é o capítulo 13 inteiro, né, é muito bonito. E essas preces, assim, na estrutura dos salmos, mas vale a pena a gente ler, tá? Vale a pena a gente ler para pegar a beleza, para compreender a beleza, a grandeza dessas palavras, né? Então não vou fazer uma análise disso daqui, nem vou ler aqui. Então cada um que leia aí o capítulo 13 do livro de Tobias para ver a grandeza do louvor que Tobit entoa a Deus por tudo que aconteceu. Está finalizando, né? Já está finalizando. O final da história do livro de Tobias acaba aqui com a oração, o louvor de Tobit, certo? E é com esse louvor que a gente encerra, né, o livro, né? Depois tem o capítulo 14, mas é só um epílogo, certo? Meio que a história já se deu, né? Já terminou. A gente compreende o que vai acontecer no céu. Né? Tobit, ele fala de Jerusalém, né? no seu cântico. Jerusalém, cidade santa, Deus te castigou por teu mau procedimento. Confessa a Deus como convém e louva o Rei dos céus. Ele está falando porque também o povo de Deus está passando pelo cativeiro. Nesse período aqui da história do livro de Tobias, o povo de Deus está passando pelo cativeiro. Porque o povo de Deus é povo de cabeça dura. É um povo difícil e aí eles começam a adorar os ídolos e aí Deus castiga. Quando eles pecam, beleza, Deus perdoa, aconselha, vem a lei, vem o mandamento e tal para consertar, mas houve pecado de idolatria, a mão de Deus pesa. E aí a divisão do povo de Deus, né, as brigas internas, ao cativeiro, né, que aí vem o pessoal de Babilônia, aprisiona o povo de Deus, né, enfim, né, vem vários momentos como esse. E aí Tobit está falando disso também, né? Jerusalém, cuidado, né? O bicho vai pegar. Né? Então, ao mesmo tempo que no céu, no fim, nós vamos estar diante de Deus e vamos louvar a sua grandeza, a adoração a Deus perpétua, há um lamento pelos outros lados, pelo outro lado, né? Pelos réprobos. Há um lamento. Não um lamento triste, não é um lamento emotivo, mas é um pesar real. Por quê? Poxa, tá lá, não era para estar lá. Né? Os que foram condenados, não era para ter sido. Poxa, por que foi, né? Então existe uma consciência disso, dessas duas realidades. A grandeza, a beleza, a magnificência de tudo de bom que vai ser no céu e um pesar não emocional, né? Um pesar real, né? Da realidade dos réprobos, dos condenados. E assim encerra a história. Tá tudo beleza, né? O epílogo é só para contar alguns detalhes o que aconteceu depois, e aí, fala pra gente aí o que aconteceu depois, né? Isso é o epílogo, é o testamento de Tobit. Tobit viveu 112 anos, foi sepultado, e ainda diz aqui o texto, né, que ele tinha 62 anos quando ficou cego. Então, nesse período ele ficou cego, houve a viagem de Tobias volta, ele é curado. Então, ele vive ainda, né, até os 112. Vive mais 50 anos. Né? E agora o que é importante? Tobias teve 7 filhos com Sara. 7 filhos. E há um problema de tradução aqui, que nessa tradução que eu estou utilizando, que é a da Ave Maria, fala que Tobias viveu 99 anos. Tem uma outra tradução que diz que ele viveu mais de 100, eu não me recordo agora, né, qual era a idade que diz aí em outra tradução, né, não me lembro mesmo. Mas eu sei que a soma dessa idade na outra tradução, se você tem, né, uma tradução diferente aí e não está 99, né, pode colocar aí nos comentários, ou então faça a soma aí, certo? Que no final vai dar o número 9. Aqui também 99, né? 9 mais 9, 18. 8 mais 1, 18, 9. Então a soma final vai dar 9.
da idade de Tobias. Tanto nessa tradução quanto na outra. Tanto faz. O que quer dizer? 7 filhos, a idade 9. Os 7 filhos, vamos começar pelos 7 filhos. Não diz os nomes dos filhos, não diz se são homens, se são mulheres, né? Quantos homens, quantas mulheres, não diz. Diz que ele teve 7 filhos com Sara. E se Cristo é Tobias e Sara a igreja, quais são os 7 filhos de Jesus Cristo com a igreja? Porque Jesus, né, se casa com a igreja e tem frutos. Quais são os filhos de Cristo e da igreja? Os 7 sacramentos. Não há sacramento sem Cristo. Não há sacramento sem igreja. Todos os 7 sacramentos são a união de Cristo e da igreja. É uma só carne. Não há batismo sem a ação do Cristo. Não há batismo que não introduza o fiel na igreja. Não há crisma sem a ação do Cristo. O Cristo aqui, eu estou resumindo a Trindade, tá? Então não há crisma, a unção do crisma, a confirmação sem a ação do Cristo. E não há sacramento da confirmação fora da igreja. É um ministro ordenado validamente, né? Um bispo que deve dar esse sacramento. Não há perdão dos pecados na confissão sem a ação do Cristo, porque não é qualquer católico que pode chegar e absorver as pessoas, né? Tem que ter a ação do Cristo ali. E também não há o sacramento da confissão, perdão dos pecados, sem a igreja. Né? Porque, sei lá, um membro de qualquer outro tipo de religião não vai realizar a mesma coisa. Não será um sacramento. A unção dos enfermos, a ordem, o matrimônio, a Eucaristia. Todos os 7 são filhos legítimos de Jesus e da igreja. São 7 filhos de Sara e Tobias. Mas o interessante é que o livro termina dizendo que a idade de Tobias, o tempo de vida que ele viveu, termina em 9. A soma final gera o número 9. E o que é o 9? O 9, ele não é 10. Está faltando algo para ser 10. 9 pode ser um número grande. Mas não é 3, não é 5, não é 7, não é 4. Certo? A soma final não deu nenhum desses outros números, que cada um simboliza uma coisa. Não é 1, não é 2, não é 3, não é 4. É 9. Também não é 10, não é 12. É 9. O 9 é um quase 10. O 9 é uma quase totalidade. Está faltando algo no 9. Das várias possibilidades de significado, o que a gente consegue enxergar aqui é: está faltando algo. O que quer dizer? Apesar de Tobias ser um herói mitológico, realizar a sua grande tarefa, receber a sua recompensa, ser um instrumento da ação divina em que Rafael vem e com ele cura Tobit, seu pai, e Sara, ele ainda não é o verdadeiro Cristo. Ele é apenas a imagem. Ele é apenas o tipo. Ele é apenas um símbolo do Cristo. Ele não é o 10. Não é a totalidade. Ele é o 9. É importante, é grande, mas ainda não é o final. Não é a consumação. Não é Jesus Cristo. Tá certo? E, para encerrar, por que Tobias significa Deus é bom? Tobias e Tobit, né? Todos dois. E é o título do livro. É curioso, é interessante a gente prestar atenção no significado do título, né? Do nome do personagem que dá título ao livro. Tobias, Deus é bom.
Eu acho que já está um pouco evidente, né, o que significa o livro de Tobias, tá? Mas vamos lá. Deus é bom porque Ele realiza a redenção. Ele é bom, Ele perdoa a dívida do pecado. Ele é bom, Ele se encarna, Ele vem. Ele faz de tudo para resgatar a humanidade. Deus é bom. Deus atende às nossas preces. Deus cura o nosso interior. Deus é bom. E mais do que isso, se vocês se recordam, o anjo falou para Tobias pegar o fel, o fígado e o coração do peixe, porque essas coisas serviriam de remédio. Mas ele usa o fígado, lá quando ele se casa com Sara, usa o fel com seu pai Tobit e o coração do peixe. Não aparece mais. Ele tirou o coração, guardou o coração do peixe e, diferente do cachorrinho que aparece de novo, né, o coração do peixe simplesmente não é mais mencionado no livro inteiro. Por que isso? Se Deus é bom, se Tobias é a imagem de Jesus Cristo é aquele que tem um coração novo para nos dar. Porque nós somos pessoas de coração de pedra. Aquilo que está no livro do profeta, não vou lembrar mais qual é o profeta, acho que é Ezequiel, que diz, né, tirarei de vós este coração de pedra e darei a vocês um coração de carne, um novo coração. Um novo coração. Cristo não quer só curar a desordem e o pecado que existe em nós. Ele quer curar o nosso coração. Ele quer curar o centro vital do ser humano. Quer curar a nossa alma. É uma transformação, é um transplante de coração. Né? Ele quer nos fazer maiores. Fazer com que a gente viva uma nova vida. Uma nova vida. Não vai devolver apenas a saúde que tínhamos antes do pecado em Adão e Eva. Não só recuperando a visão, nem expulsando Asmodeu. Mas ele vai dar uma vida nova. Um coração de carne, um coração que pulsa em nosso peito de forma diferente. Que vai fazer o sangue correr, o mesmo sangue correr nas nossas veias de forma diferente. Por isso que o coração do peixe não é usado. O coração do peixe está guardado com Cristo. E aí no milagre da multiplicação do Evangelho, Cristo multiplica os peixes. Para que todos possam se alimentar desse peixe. Para que todos que chegarem até Ele recebam esse coração novo. Então por isso que Deus é bom. Por isso. E aqui o livro de Tobias, ele não se encerra com esta análise. Tá? A gente pode se aprofundar ainda mais no texto. A gente pode pegar detalhes e detalhes que eu deixei passar aqui, porque eu quis, porque não caberia tudo isso, né, desses 4 vídeos, e também porque me escaparam, porque eu não consigo abarcar tudo. Né? Não consigo, senão eu seria o próprio Espírito Santo, né? Se eu conseguisse abarcar tudo, toda essa sabedoria que está aqui. Tá? Mas é claro que a gente pode reler e cavucar mais, né? E encontrar mais coisas, encontrar mais verdades, encontrar mais luzes que nos mostram as verdades que Cristo vem nos revelar. As verdades que já foram reveladas por Jesus Cristo nos evangelhos, as verdades que já nos são dadas pelos dogmas da igreja, certo? As verdades de fé e também ensinamentos análogos, ensinamentos que são simbólicos, que são tipológicos dessas verdades acerca de Jesus Cristo e de sua igreja. Tá certo? Então quero agradecer de coração a você que está assistindo esse vídeo até aqui,
né? E principalmente a você que acompanhou, né, toda essa série, né? Mesmo se você não está acompanhando agora durante o mês de setembro, né, em qualquer outro momento, mas, né, que bom que você acompanhou, que você está gostando, está se alimentando também desse conteúdo aqui, tá certo? Então, eu peço a você para deixar o seu like, certo? Aí no vídeo, para se inscrever no canal também, compartilhe com outras pessoas para que essa beleza, tá? Não minha, evidentemente, né? Mas a beleza dos símbolos que estão aqui no livro de Tobias cheguem até outras pessoas também, tá certo? Então, um forte abraço e até os próximos vídeos.